Fala pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Samar Contabilidade e hoje vamos falar sobre NR1 com dois convidados muito especiais, o João e a Solange. Eu vou deixar que eles se apresentem, mas vamos ver hoje pontos de vista mais práticos da legislação da NR1. Vai ser muito legal. João, Solange, por favor. Vamos lá, eu sou a Solange do Nascimento e eu sou cofundadora da empresa Axion Desenvolvimento e a gente está aqui para falar um pouquinho, a gente trabalha na gestão, consultoria e saúde mental nas empresas. Exato, eu sou sócio da Solange, eu chamo ela de Sol. Meu nome é João, eu sou pedagogo empresarial, sócio na Axion Desenvolvimento. E nós estamos muito focados nessa questão da saúde mental dentro desses processos de consultoria que a Solange já colocou, que nós desenvolvemos dentro de empresas. Maravilha, gente. A gente já teve aqui um podcast a respeito de NR1 e ele foi baseado mais na área jurídica, foi com a doutora Carol, né, uma advogada excelente, trabalhista. E hoje com dois consultores que trabalham na implantação e na prática, eu queria ver de vocês, nas micro e pequenas empresas, no dia a dia, onde vocês estão vendo que são os comportamentos que mais têm influenciado, que o pessoal na NR1 está olhando, aquilo que mais tem dado problema no dia a dia de vocês, com exemplos bem práticos, até para o pessoal que está ouvindo a gente conseguir entender bem esses temas. Posso começar? Pode. Bom, quando a gente fala de pequenas, até médias empresas, a visão estratégica da empresa, ela não tem ainda permeado muito esse assunto, né? Quando nós entramos nas empresas, normalmente é por uma dor muito visível, muito até calculada, né, pela direção, pela estratégia mesmo da empresa, e nós entramos na empresa com um propósito muito focado, muito direcionado, normalmente ligado à produtividade, a faturamento, esse tipo de coisa. Então ele falou, nós temos esse problema aqui para resolver. E aí nós começamos a abordar com todas as ferramentas, todos os processos necessários ali. E normalmente, Caio, a gente vai identificar essas questões da doença mental, essas questões da pressão que existe lá dentro, da confusão da liderança em relação à forma de interagir com o seu pessoal, a relação interpessoal muito mal estruturada, e acaba impactando nesses aspectos de produtividade e desse absenteísmo gigantesco que está acontecendo por conta desses afastamentos. Então você tem uma pessoa com um problema de saúde mental e aí é olhado para ela como uma pessoa doente. Mas todas as causas, tudo o que levou a chegar naquele lugar não é muito visto. Então a gente vai fazendo esse trabalho aos poucos até identificar as causas reais. E normalmente essas causas vai estar nessa comunicação up and down, de direção para baixo, né? Esse a porta de entrada, são essas dores genéricas que chegam para a gente, mas que quando a gente entra para olhar profundamente, a gente vai olhar esse sistema que está acontecendo com a saúde mental. Bacana. E hoje, da experiência de vocês, qual tem sido a maior recorrência desses problemas? Que mais tem tido na empresa ansiedade por conta de pressão, prazo? Uma vez eu lendo alguma coisa a respeito, eu vi que o pessoal acabava adoecendo por falta de ferramenta e prazos muito apertados. Então eu queria entender também de vocês se essa é uma verdade, né, aqui na realidade brasileira, porque esse estudo era americano, ou se aqui no Brasil a gente tem outras coisas que têm dificultado, que tem sido o gatilho, o motor desses problemas nas empresas. Não, isso que você está falando acontece aqui no Brasil também, porque nas empresas as pessoas, hoje em dia a gente está num movimento do ter que fazer, ter que entregar, ter que produzir. Qualquer custo, né?
Tudo. E a gente está nessa aceleração, não é? Então a gente vive acelerado, tem que fazer, eu preciso. Então na empresa não é diferente, porque os líderes, o dono da empresa também quer essa produção, ele quer resultado. E isso acaba pressionando os funcionários. O que acontece com essa pressão, dessa aceleração? A pessoa entra nesse momento da ansiedade. Então ela pensa lá na frente, será que eu vou entregar? Será que vai dar? Então já começa por aí. E a depressão também é um outro fator que acontece dentro da empresa. Porque a pessoa está sinalizando ali que ela está passando por uma dificuldade, ela não tem essa gestão, que é o que a gente faz, né, na parte da consultoria, de estar treinando os líderes para ter uma gestão com seus liderados. E aí a pessoa está sinalizando, ninguém olha para isso e ela começa a se retrair, começa a ir para dentro. Então, isso acontece muito. Ansiedade e depressão são dois pontos principais, não é? Hoje, 30% dos funcionários formais estão afastados com doença mental. Caramba, 30%, um terço. Isso é muita gente, né? E essa questão da pressão, ela não está só dentro da empresa. Né? Nós vivemos um mundo, todo mundo vê isso hoje, um mundo fast, um mundo que é muito rápido, as coisas processam mais rápido do que os nossos neurônios, né? E nós entramos nesse lugar de ter que acompanhar esse processo internamente, como a Solange falou. E isso causa esse processo de ansiedade e vem gatilhos muito fortes, né? E você acaba aplicando isso dentro das suas metas corporativas. E aí que começa o problema, porque as lideranças não estão preparadas emocionalmente, psicologicamente, para lidar com essa situação. Então a base do trabalho está muito na comunicação que vai ter entre essas partes. Então grande parte do trabalho da consultoria é montar esses programas de liderança, para que eles entendam os processos internos, que seria o processo de autoliderança, para que possa replicar isso para fora. Então, como a Solange colocou muito bem, esse olhar para dentro de retração, ele leva para depressão. Porque depressão é, né, depressão, deprimir para baixo, né, para dentro. Então, o trabalho é trazer uma mentalidade mais aberta para esses processos sociais, né, que estão acontecendo, para conseguir aplicar isso na sua rotina, na sua vida ali com o seu pessoal. Maravilha, maravilha. E pensando, né, quando vocês entram e já tem começado o trabalho, quais são os sinais mais silenciosos que vocês veem, assim, quando vocês chegam, vocês batem o olho assim, geralmente, né, a gente que é dessa área de consultoria, eu como contador acabo tendo um papel também, fundamental nesse movimento, a gente entra, às vezes pega anda com o patrão, né, com o empresário na fábrica, você já vê a maneira com que ele lida e com que ele trata com as coisas. Às vezes dá um berro ali, e não sei o quê, e a maneira com que ele lida com as coisas, com os funcionários, você já percebe assim, isso aqui vai dar um certo problema. Hoje, nessa questão que envolve muito NR1, quais são esses sinais silenciosos que vocês veem, que levantam o red flag, que falam assim, olha, normalmente a liderança peca, além, obviamente, do que vocês já falaram, olha, prazo curto, mas algumas atitudes do empresário ou do líder direto, aquele gerente de fábrica que todo mundo sabe que é casca de ferida, ninguém chegou a ele. Nossa, meu Deus, aquele cara que cuida da fábrica, tem que falar com ele mesmo. Exato. Hoje qual que é o ponto aqui, aquele ponto cego que quase ninguém vê? Que normalmente vê, né? Só que vamos deixar cego. Bom, a gente estava falando sobre isso. Pode falar, fala, João. Essa questão a gente tem alguns casos bem recentes agora acontecendo em relação a isso, e não é só na gerência. Até se você puder contar, assim, obviamente eu contando alguns detalhes. Uma pequena empresa, né? Mas fomos contratados para reestruturar a cultura organizacional. E quando você fala de cultura, você está falando de uma coisa que não é simples de você... Não é papel. Não é papel, exatamente, cara. É uma coisa muito subjetiva, né? Que você vai vendo aos poucos ali, vai olhando. E quando você começa
né, a esmiuçar o negócio, começa a mexer em pontos nevrálgicos ali e começa a incomodar algumas lideranças, e até o próprio proprietário da empresa, né, que começa a falar, eu queria mudar, mas não quero mudar Que muito. mexa aqui, né? Aquele negócio. A pessoa até gagueja, ó, mas e aí? Aí a pessoa. Entendi. Você quer ver um caso bem prático, uma história recentíssima agora nossa? Nós estamos estruturando o que a gente chama de feedback estruturado dentro da empresa. Então, a liderança intermediária, ela vai abordar os seus liderados ali como uma avaliação de desempenho comportamental e técnica, onde eles vão discorrer ali. Por que que está acontecendo isso, aquilo? Para ele ter voz, trazer voz para os seus funcionários, para tirar essa pressão que vem, né? E aí nós conseguimos fazer um trabalho bacana lá, as pessoas começaram a falar, fomos conquistando essa confiança, gerando um vínculo entre liderança e liderado. E foi relatado algumas situações ali, né, desse processo, e foi levado para a diretoria. Aí o diretor pega e desce lá e escracha a pessoa que fez aquilo, né? Porque, e aí todo aquele trabalho que a gente estava fazendo de gerar confiança, vínculo entre as partes, abortou. Não é porrada. Vai pro ralo, e aí você, né? Vai ter que iniciar novamente, Com pegar outra abordagem. confiança. Como é que eles vão falar? E até entra um pouco na NR1, porque a gente precisa fazer o questionário e eles precisam responder com verdade. Então, nessa situação, será que eu vou falar mesmo? Depois vai vir o meu chefe aqui e vai pegar todo mundo. Então, olha o processo. Então, a gente vai iniciar novamente esse processo. Olha como é que é. Sabe o que eu vejo, cara? As empresas querem mudança. Eles enxergam uma necessidade. Nós estamos vivendo um momento de transição muito grande dentro das corporações. Sabe aquelas mudanças tipo Revolução Industrial? Né? A gente está vivendo esse processo muito intenso e muito, muito profundo. E aí, os empresários eles estão seguros onde eles estão pisando e estão enxergando que daqui para frente o pisar vai ser diferente. Não tem um chão muito seguro ali na frente. Então eles querem avançar para lá, mas ao mesmo tempo tem uma insegurança. Então ele te dá uma liberdade para você fazer ações, mas será que isso vai mexer na minha produtividade? Será, né? E aí isso acaba conflitando. Então é importante a gente até pensar nessa questão de não só olhar para a saúde mental dos funcionários, mas também dos empresários. Né? O quanto que é necessário que eles olhem e sintam as suas próprias fragilidades, onde eles não, é difícil chegar nisso com eles, pelo ego de cada um. Eu também preciso olhar para mim, né? Eu também preciso. Essa é uma grande barreira que nós encontramos quando nós entramos nas empresas. O problema é lá embaixo. E normalmente não é lá embaixo. Não é? O problema é de cima para baixo. É estrutural. Então são vários desafios que a gente vai encontrando nesse caminho. Né? Eu acho que você abordou um tema muito legal, porque eu posso dizer da minha experiência aqui na Samar, são 23 anos já. Bastante tempo. Bastante tempo. E sempre, obviamente, acompanhando meu pai, desde que eu tinha 14 anos, eu sempre sentei na mesma sala. Eu sempre sentei ao lado, literalmente. Sentado aqui, a sala era uma sala pequena, eu sentava na mesinha do café no canto. Então todas as histórias, todos os absurdos, né, tudo que acontecia de mais complexo, né, e inusitado na vida de um empresário, porque acontecem várias coisas, eu estava lá ouvindo desde muito cedo. E uma coisa que é recorrente, é realmente também, além de cuidar da saúde mental da equipe, é cuidar da própria saúde mental. Entendeu? Inclusive, na Samar, temos 2 casos. Né? O Ricardo teve um burnout em 2018 e ele tem o relato dele no YouTube e a coisa foi complicadíssima. Ele chegou a ficar sem falar. Ele não conseguia mexer o músculo das cordas vocais. Entendeu? Tão estressante que foi o período. E
E nessa época, logo depois veio pandemia, logo depois veio tudo que aconteceu, né, 19 e 20, eu tive que correr atrás da minha também, porque ali no final da pandemia eu já estava cangalhado, Sim. né? Então eu que sempre fui sedentário, tive que ir atrás de um esporte, tive que me dedicar, ir atrás de médico, uma medicação para dar uma equilibrada, graças a Deus a coisa aconteceu. Mas é tão recorrente a gente ver hoje atender empresário, você vê que os caras não estão bem. Exatamente. Eles não estão bem. E o ego, você falou muito bem, o ego não deixa o cara Se assim, vulnerabilizar. A ele fala assim, dificuldade. olha, você não sabe tudo, Uhum. você não sabe tudo, você Isso não mesmo. tem que dar conta de tudo, vamos com calma. Você pode contar com a ajuda do contador, ajuda de consultores, você pode abrir um pouquinho, deixa os caras andarem um pouquinho sozinho, tenta não ser tão centralizador e vai se adaptando a uma realidade que é muito diferente. Entendeu? Então, assim, e colegas, não vou nem para os empresários clientes, colegas de contabilidade nossos, Sim. que trabalham há 50 anos sem final de semana. Uau. Puxado, né? O cara tem casa na praia e ele foi lá 2 vezes. É isso, Entendeu? é sobre isso. Então, assim, pô, a hora que você... E eu sempre fui uma pessoa que sempre teve essa consciência, tanto que bem antes de pandemia, eu já trabalhava remoto, o sistema da semana estava pronto para trabalhar remoto, porque eu já fazia isso. Sim. Entendeu? Então eu precisava falar, eu preciso acessar o sistema de casa. Então, se eu quiser viajar, se eu quiser fazer alguma coisa, precisar trabalhar, preciso acessar, preciso atender o telefone. O cara ligar no escritório, eu atendo o telefone. Pois é. Como é que faz para transferir um ramal pro meu telefone? Entendeu? Então, assim, porque até vi meu pai, vejo essas questões, e a gente tem como premissa dar essa descansada. Sim. Entendeu? Faz parte do processo, né? Porque é o questionar os porquês, sabe? O empresário, ele, quando ele monta o seu negócio, ele tem um sonho ali, ele tem um propósito, normalmente, né? Ele tem um propósito ali, e com o decorrer dos desafios, das dificuldades no Brasil, são muitas, né? Isso vai se perdendo nesse desafio, o próprio questionamento interno da sua eficiência para fazer tudo isso, né? E você acaba perdendo a sua missão de vista, a sua visão, né? Então, um dos primeiros pilares que a gente trata dentro das empresas é questionar isso. Esse quadrinho que você pôs aí, sem olhar para ele, fala para mim o que está escrito lá: missão, visão e valores. Né? E não tem. Né? Então, é construir, é resgatar, na verdade, isso dentro do empresário, né? E fazer com que ele linke isso com os seus colaboradores. A visão que ele tem, ela tem que ser uma visão heterogênea, né? Tem que ser uma visão que vai ser levada para todo o seu público, todos os stakeholders da empresa, eles precisam estar vinculados a essa visão. Então, todo o trabalho da cultura que é feito, em todos os âmbitos, todos os aspectos, ele sempre vai ter como pilar essa questão de para onde nós estamos olhando. Estamos todos olhando para o mesmo lugar. Então, quando eu peço uma meta para alguém, ele sabe que aquela meta ela não para ali, ela é simplesmente um processo de uma visão maior. E isso pode engajar e tirar esse peso interno da ansiedade, da depressão, para que esse propósito seja um propósito conjunto, né, de toda a equipe. Esse é o árduo trabalho, né, de fazer enxergar isso naquele processo do empresariado ali mesmo, né? É isso mesmo. Tem uma coisa que você falou agora que também que eu achei muito legal, que era a próxima pergunta que eu ia fazer. Como é que a gente pega esse ato de se cuidar, de ter essa visão e tomar cuidado com a ansiedade e coloca isso para baixo? Você falou, olha, entender que a meta é algo maior, né? Então, por exemplo, quando eu tenho que falar com uma equipe de vendas ou com uma coisa assim, obviamente a gente tem aquela máxima, né? A meta zera todo dia primeiro.
Exato. Então, a meta até dia 30, dia 1º, a meta é 0. Você tá com, ao bater uma meta dia 30, dia 1º, 0 de novo, Exato. corre atrás. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso entra num ciclo. Aqui na contabilidade, a gente tem aquela coisa, o prazo 0 todo mês. Então, todo mês você vive aquele deadline, vários deadlines, né, várias linhas de prazo que não podem ser ultrapassadas, vários atendimentos, você tem um cenário tributário miserável, né, que gera muita dúvida, que gera muita demanda de atendimento. E isso, como que a gente pega, por exemplo, eu entendo que sempre no trabalho da SAMAI é de educação. Sim. Então, a partir do momento que eu procuro ensinar o cliente, olha, seu fundo de garantia vem do dia 20. Ele pergunta o primeiro, o segundo, o terceiro mês ele já entendeu. Né? E aí você usa táticas didáticas para que você sane a dúvida do cara, não o sintoma dele. Você sane a dor do cara, não o sintoma. E nesse aspecto, como é que se eu cuidar um pouco do estresse para fazer com que o pessoal não sinta tanta ansiedade com relação a essas deadlines ou as metas, eu sei que eu estou tratando um sintoma, mas onde vocês veem que é o ponto-chave de eu tratar de fato a doença? Olha, cara, vai com calma, entendeu? Sim. Não é... Porque para um operador, para um vendedor que está ali só no ciclo dele, Exato. fica mais difícil de entender isso. Mas tem alguma coisinha mais prática que vocês façam? Olha, a gente aplicou isso numa empresa, os caras entenderam que, funcionou, a tensão da equipe abaixou, eles até produziram melhor. Entendeu? Sim. Olha, o grande desafio é tirar o olhar do sintoma. Né? Então, quando você é chamado para entrar na empresa, é o sintoma. Né? Então, tem uma indústria que a gente atende em Diadema, que eu fui chamado em 2021 para 2022 para dar uma palestra motivacional para a área de vendas. Normalmente chama para a área de vendas, né? Que é aquele ponto do faturamento. É o coração, né? É o coração. Isso. E aí eu falei assim, olha, você me desculpa, mas eu não faço esse trabalho. Eu não motivo pessoas, porque ninguém motiva ninguém. Né? Eu posso fazer lá uma pirueta ou outra, as pessoas vão rir, vão chorar, uma semana vão ficar bala, daqui uma semana vai estar de novo aquele processo e você vai falar que eu te enganei. Então, esse não é um trabalho que a gente desenvolve. E aí foi dada a oportunidade de a gente desenvolver um trabalho lá em relação a isso. Identificamos o quê? Que a questão da comunicação era um ponto, era o sintoma. Né? Então, dentro dessa questão que você colocou, é exatamente nessa questão da forma de você levar isso. Como nós somos psicanalistas, a gente tem a oportunidade de fazer isso no conjunto, identificar as pessoas mais vulneráveis, e aí você retirar para um trabalho individual e fortalecer esse processo, empoderando essas pessoas. O que você falou é exatamente esse lugar. Olha, vai devagar, né? Mas como? Né? Então, dentro dessa estrutura, cada estrutura a gente vai agir de uma forma, com ferramentas diversas, mas dentro dessa estrutura dessa empresa, não tinha ligação estrutural entre os departamentos. Eram como se fossem microempresas trabalhando sem um conjunto. Então, nós estamos ainda lá dentro até hoje, fazendo esse trabalho. Cultura a gente não mexe assim, né? Mas hoje já tem um processo bem mais tranquilo em relação a isso. Né? Os afastamentos diminuíram muito. E hoje os departamentos fazem reuniões periódicas entre si. Então, chama vendas, mas chama compras. Então, como que eles trabalham junto isso? Né? Chama compras, chama expedição. Como que eles trabalham junto isso? Integra o pessoal, faz um trabalho de integração. Né? Então, essa integração ela é muito importante, porque eu sinto uma dor, eu não sei a dor que o outro está sentindo. Só eu sinto dor, eu sou o deprimido. Mas quando eu olho que tem pessoas em volta que sentem dores parecidas, eu me vejo no outro também. Então, como que nós podemos resolver isso juntos? Isso fortalece, isso cria esse Integra, ambiente, né? Todos ficam
ligados, porque é como o nosso corpo humano, se para uma coisa, vai prejudicar outra. Então a gente precisa ligar todos os departamentos, e muitas vezes não acontece. Até teve um caso, João, se você quiser contar, da vendas, que tinha um, que era o gerente de vendas, e ele sempre fala, nosso departamento é o melhor. Aquela história. Ah, sim. Que foi muito legal esse falar para eles. Isso, que dentro dessa empresa, eu tinha identificado que a área de vendas ela estava se sentindo soberana, né? Aquela que é o que nós faz, somos a empresa, né? E eu não sabia como abordar isso de jeito nenhum. E aí eu comecei a provocar o supervisor, mas provocar mesmo, deixar ele irritado. Eu começava, ele falava uma coisa, eu batia, tipo num workshop, mini workshop que eu fiz com a área de vendas, ele começou a ficar incomodado, até que ele não aguentou mais e falou assim, nós somos mais importantes que os outros departamentos. Aí depois que ele falou, né, eu falei besteira, mas era necessário que ele colocasse isso para fora, até para que ele se ouvisse, né? E aí a partir desse momento ficou um clima, né, ali no workshop. E aí eu falei, pô, vamos olhar para isso, né? Então você vende, e aí como que ele recebe isso, o cliente? Se não tiver o material, o que vocês fazem? Precisa comprar. Então o departamento de compras entra aí. Entra. E aí entrou compras, mas tem que entregar. Então a gente foi fazendo um trabalho meio até. Não é infantil, não é a palavra, mas é básico. Bem pedagógico. Bem pedagógico, básico ali, né, desse trabalho, para fazer isso que a Sol falou. A empresa ela é um organismo, é uma organização. Então, se ela não consegue entender que os departamentos deles não sobrevivem sozinhos, não tem funcionalidade, não é funcional. E isso vai para o indivíduo, né? Eu dependo do outro que vem antes de mim, que vem depois de mim. Então, basicamente, essa integração é uma palavra de ordem, né, para as empresas. Mesmo porque isso é uma coisa que eu venho estudando há anos, essa evolução do trabalho, né? Eu tenho para mim que daqui 5 anos, o que a gente entende de trabalho hoje não vai existir mais. Os paradigmas que envolvem toda essa relação corporativa vai ser um mundo muito diferente, né? Então, eu vejo um caminho para chegar lá como sobrevivente, né? Olhar para o humano, olhar para esse convívio, né? Nós somos seres relacionais. A gente não consegue viver sozinho, né? Então, parar um pouco de olhar para as questões muito técnicas da empresa, que são necessárias e importantes, não pode deixar de olhar, mas tirar um pouco desse olhar para o ser humano, que coloca uma capa de herói para entrar na empresa, tem que esquecer a sua vida, e isso é impossível, para fazer um trabalho ali. E quando você sai daquele ambiente, você tira a capa e vira o frágil, o ser humano. Né? Integrar a sua vida em todas as suas áreas, né? Que é a roda da vida, né? Que é uma ferramenta que a gente usa. Todas as áreas da sua vida, você olhar para elas como uma roda, um único contexto. Né? Então, eu não sou um trabalhador, eu não sou um pai de família, eu não sou um filho, um irmão. Não, eu sou um ser que está envolvido com todo esse processo. Né? Então, ampliar essa visão. Porque o que fica para nós, em última instância, é que quando a gente entra na empresa para fazer um trabalho ali, aquilo é um universo à parte. Mas o que impacta ali é tudo o que está em volta disso. Tudo que você leva para dentro da empresa vai impactar na forma que você vai gerir aquilo. Né? Então, são os olhares mais, os pontos cegos, né, que você falou. Então, eu tenho um ponto cego, eu tenho um sintoma, né? E aí eu olho para o sintoma, eu tomo analgésico ali, agora está legalzinho, mas daqui a pouco volta a dor. E eu fico num ciclo vicioso, né? Então, se em cima, né, lá na direção, não tiver um olhar amplo para isso, não tem como você desenvolver nenhum tipo de trabalho eficaz, eficiente ali com o pessoal. Show de bola. Show de bola. Uma coisa que vocês falaram que a gente acredita muito, até aqui na Samar, é que somos seres relacionais, certo? A gente passa mais tempo aqui no trabalho
do que com as nossas famílias. Entendeu? Durante o dia. Então você passa 8 horas dentro do escritório, fora o deslocamento. Exato. Né? Então assim, você passa 10 horas fora de casa. Das 12, 14 você fica acordado. Exatamente. Entendeu? Então assim, sobra te 2, 4 horas para você estar com seus entes. Então fazer deste momento um momento agradável para que você tenha ali, obviamente, nosso trabalho, pelo menos aqui na Nacional, é um trabalho técnico, é um trabalho que tem prazo, que tem a sua demanda, né? Mas a gente sempre investe em tecnologia para resolver alguns gaps, para, olha, eu preciso agilizar isso aqui. Então vamos lá, vamos pegar uma ferramenta para resolver isso aqui, para trazer a coisa mais rápido e a gente poder trabalhar mais tranquilo. Exatamente. Dá tempo de conversar a hora do café, junta todo mundo. É legal quando você vê que junta todo mundo num canto, junta pedacinhos de pessoas num canto, porque nem sempre dá para juntar todo mundo, mas junta pedacinhos e você vê que não é todo mundo no mesmo departamento. Exato. Então, uma das métricas que eu olho, sempre que eu olho, eu falo assim, isso aqui é legal. Bacana. Porque quando eu vejo grupinhos sentados, conversando, eles não são do mesmo departamento. Legal. Então não são as pessoas da mesma ilha Isso é positivo. que se conversam. São pessoas que têm a mesma visão de mundo, a mesma cosmovisão ali da vida, que se atraíram, né, por afinidades. Sim. E não por clubismo. Sim. Perfeito. Entendeu? E é engraçado ver rede social, né, embora eu esteja com certo desgosto profundo a respeito do tema, porque ele tem impactado muito negativamente na questão. A gente vai chegar com uma das próximas perguntas. Mas quando eu me deparo, às vezes, para ver, porque, infelizmente, boa parte de alguma informação interessante está lá também. Então, você estuda, usa muito para estudar. Mas você vê, por exemplo, ex-funcionários se falando até hoje. Coisa de 20 anos atrás. Sim. Então, quando você vê o aniversário, os caras se falam, se encontram, você olha e fala, meu Deus, cara, que coisa legal. Como a tecnologia é importante, né? Une. Não, e assim, a pessoa... E também separa, né? E você vê... separa. Une e separa, olha. Mas você vê o pessoal saindo. Você vê foto, né? Isso. Pô, nossa, olha a galera que trabalhou aqui faz 20 anos atrás, em 2006. Poxa. Você vê os caras reunidos ali, saíram do escritório há muitos anos, mas estão ali. Sim. Cada um seguiu um rumo completamente diferente. Né? Mas se conectaram, Mas né? se conectaram, e isso ficou, essas histórias, né? Não é incomum a gente receber esse funcionário que vem pra gente almoçar. Tô passando aqui, tô no interior, tô passando aqui, vamos tomar um café? Vem aqui, toma um café, vamos ali comer um negócio, passa uma tarde aqui, vai, conversa com um, conversa com o outro, conversa com aquele ali. Então, eu acho que esses laços fazem da gente seres relacionais e são importantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu atendo um cliente, eu falo, cara, o meu cliente é o teu CNPJ, tá? E ele é cliente da Samar. Você, empresário, e o Thiago são amigos. Legal. A gente senta para trocar ideia e tomar café. Quando tem problema entre as duas empresas, a gente senta e resolve. Sim. Mas quando a gente precisa trocar uma ideia, bater um papo, ir numa padaria de um cliente, num restaurante, numa imobiliária. Eu estava numa imobiliária semana passada, que a gente ficou, era pai e filho, discutindo ali alguma coisa em relação à sucessão. E 2 horas conversando sobre as histórias da família. E 15 minutos para falar do negócio. É aqui, ó. A gente faz isso, tá resolvido. Agora vamos conversar. Vamos ali tomar um café, vamos tomar um café. E tomar café, conta a história, e vai, fui pra lá, fui pra cá, levei fulano pra passear, e vamos viajar, e não sei o quê. Então, assim, eu acho que isso que enriquece. Com certeza. Enriquece, sim. E você estava até falando uma coisa importante, você falou investimento, né? Às vezes as pessoas, as empresas, pensam que é um gasto quando você investe na saúde do seu colaborador.
É um investimento, porque você está olhando de alguma forma para ele. Quando essas pessoas elas ficam doentes é porque elas se sentem não olhadas. Ninguém tá nem aí para mim. Se eu for falar alguma coisa, eu corro o risco de ser mandado embora, eu corro o risco de ser colocado de lado. E aí, como a gente falou, né, que vem de cima para baixo, então lá em cima não olha, os líderes não olham, e aí todo mundo fica quietinho, sofrendo, falando mal por trás. Aí você falou, a gente passa o maior tempo da nossa vida, a maior parte da nossa vida dentro da empresa. Então, se eu sou visto, se o meu empregador, o meu líder olha para mim, eu vou ter vontade de trabalhar naquela empresa. Eu tô sendo visto. As pessoas, elas querem ser vistas. Nós somos seres relacionais, como você falou. Quem é que quer chegar no lugar e sentar ali no canto e faz seu trabalho e fica quieto? Eu também tenho meus problemas na minha casa. Então, por que eu não posso dizer que eu estou passando por uma situação e pedir ajuda para o meu líder? Então, é esse trabalho que a gente faz de treinar o líder a olhar para aquela pessoa como um ser humano. Por que ele tá assim? Por que tá baixando o resultado dele? Vamos lá entender. Vem aqui, vamos conversar. E às vezes você passa, você vê o farolzinho embaixo da pessoa. Você não vê? Aí tem uns que não fingem que não vê. Mas se você notou, vem aqui, vamos conversar? Então quando você, eu tô passando por uma dificuldade, não sei o quê. Como eu posso te ajudar? Porque quando você dá essa abertura, como eu posso te ajudar, a pessoa fala, nossa, eu tô sendo ouvido. Faz diferença. Porque a gente está trabalhando o quê? A gente está fazendo um desenvolvimento humano. Todos nós queremos ser autorresponsáveis. Mas como a gente vai ser autorresponsável, não é, Jô? Perfeito. Então a gente traz muito isso nos treinamentos. A pessoa olhar para ela. É assim, às vezes você faz assim, você reage. Tem um gatilho, a pessoa falou, meu chefe falou, vem aqui que eu preciso conversar com você. Ele já pensa, nossa, vai acontecer algum problema. A pessoa já vai agitada. Deu ruim. Ela não tem que chegar assim. Mas por que ela chega assim? Porque ela talvez não é vista. Quando o chefe dela fala, vem aqui, vamos conversar, ela é livre. Vamos. O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? O que eu faço por você? E a gente treinando essas pessoas no autodesenvolvimento dela, ela vai evitar de reagir e responder. Porque a gente reage, não é? Falou um negócio, pá. Não. Falou um negócio, eu espero. Eu respiro. Eu noto como eu tô me sentindo com isso. Isso é presença. A gente não tá assim, a gente tá no piloto automático. Não é verdade? Eu sempre falo isso quando a gente conversa. Já aconteceu com você, por exemplo, de você sair de casa e falar, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei a janela mesmo? Vai chover? Do caminho. Exato. Você olhou o caminho inteiro? Não lembro. Falei assim, cara, aquele farol tava fechado, não lembro. Você chegou, né? Cheguei. Piloto automático. Quando que eu tô presente realmente? Quando que eu tô aqui sentada, aqui, ó, nós conversando, eu tô presente aqui com você. Mas tem gente que tá trabalhando e não está presente. Tá pensando no problema da casa, da família, da mãe. Então a gente tá com dificuldade de presença. A gente tá no piloto automático o tempo inteiro e viver assim é ruim. Além disso, aí é uma opinião pessoal, e é até bom estar com dois profissionais, porque eu acho que isso pode ter uma correlação. As redes sociais têm impactado negativamente nessa situação, porque as pessoas às vezes não estão presentes porque estão vivendo a vida de outro. Uhum. Estão rodando o feed Exatamente. para calar, uma hora que deveria ter silêncio, para que você baixe a adrenalina, baixe o cortisol, dá aquela acalmada de silêncio para você se ouvir, Exato. respirar e não sei o que, a pessoa deita no sofá, puxa um telefone e fica lá. Anestesia. A distração, né? Anestesia. Exato. As pessoas estão distraídas de Muito. tudo. Eu acho que o mal posso dizer como empresário e como pessoa que vive, as pessoas, que usa serviços, né? Tanto problemas aqui com a nossa equipe, como problemas que a gente vê com as pessoas que elas não têm atenção. Exatamente. A maioria dos pequenos problemas que ocorrem são falta de atenção, falta de ler, calma. Não se lê mais. Não se lê, se passa o olho. Exato. Todo o texto agora está escrito assim, você consegue ler em 2 minutos, você consegue ler em 3 minutos. Em cima já está escrito isso para a pessoa, então eu vou ler porque é só 2 minutos. E ela não lê. Ela não lê, nem passa o olho. Ela lê
Uma frase aqui, uma frase aqui, uma frase aqui, entendeu? Exatamente. Ninguém quer mais um assunto, não quer ouvir mais, né? Você vê nas redes, por que a rede é boa? Porque é rápido. Se você for fazer um conteúdo onde você fale mais de 30 segundos, você já perdeu. Você tem que falar rápido. Mas como você fala um assunto verdadeiro, sério, Isso. em 30 segundos? Como é que eu vou explicar? Como é que calcula impostos no lucro real em 30 segundos? Exato. Eu explico, Não dá. gente. Entendeu? Eu explico. Aí você tem que usar o gatilho para trazer a pessoa. Gente. Tá vendo a época que a gente tá? A época da distração, da aceleração, do piloto automático, sem presença. Isso eu creio que tem sido um grande problema também De ansiedade. Uhum. A Solange, ela não falou, mas ela é especialista em mindfulness, atenção plena. Né? Sou instrutora de mindfulness. A gente leva para as empresas. Né? E quando você faz, é lógico que ela vai falar com muito mais propriedade, mas onde eu quero chegar com isso? Quando você faz esse processo interno, as pessoas elas ficam assustadas com elas mesmas. Quando a Sol faz todo esse trabalho lá dentro, elas ficam assustadas com elas mesmas do que acontece internamente dentro do treinamento, dentro da dinâmica do mindfulness, né? A rede social entra naquele lugar, como você falou, das personas, né? Todos nós temos várias personas, né? Que são máscaras, e ela é necessária para a gente estar no âmbito social. Eu, dentro da empresa, tenho a persona do profissional, na minha casa, do marido, do pai, do filho, né? Nós colocamos isso. Como tem muita frustração dentro de todos os nossos processos, quando nós olhamos para a rede social, principalmente Instagram, nós olhamos para as pessoas alheias e queremos de alguma forma ter aquilo em nós. Então eu paro de sofrer, de sentir aquela dor de não ter, eu olho para quem também não tem, mas fala que tem, e aí eu finjo que acredito, a pessoa finge que tem, e todos nós fingimos e nos anestesiamos, e eu passo horas naquele lugar quentinho, gostoso. Né? E quando eu saio desse lugar, eu caio numa realidade dura, e aí vem as questões depressivas. Então eu estou numa dopamina muito grande ali, um hormônio do prazer ali, que de repente abruptamente ele é cortado por uma realidade construída por mim mesmo. Às vezes nem sempre é uma realidade realmente aquilo ali. E aí, como você colocou bem, aí não é mais o dopamina, aí é cortisol e adrenalina. Então eu pulo de uma depressão para uma ansiedade para uma depressão. E mais um dado aqui interessante, que de 2022 para 2024, a depressão e a ansiedade aumentou dentro do mundo corporativo em 134%. Né? Bem depois da pandemia também, né? São reflexos, mas foi 2 anos depois, 1 ano depois, né? Mas já é reflexo, né? É tudo reflexo desse lugar. Então, esse trabalho que a pessoa faz, que ela vai falar com mais propriedade, é você olhar para tudo isso de dentro para fora. Né? E o mindfulness, quando a gente leva, que significa atenção plena, que é isso que a gente está falando, as pessoas estão assim mesmo. Então, quando a gente fala assim, ó, vamos sentar agora e respira. Só respirar já tem uma certa dificuldade. Você consegue perceber a sua respiração? Aí você fala assim, para agora e respira só. Onde que você nota a sua respiração acontecendo? Aí as pessoas começam a respirar. Fala assim, nossa, eu notei o meu tórax, porque ele expandiu e retraiu quando eu inspirei ou expirei. Então, só o respirar já é difícil para a pessoa, porque no dia a dia você nem lembra que está respirando. Ou, por exemplo, quando vai almoçar, você pega o seu prato de comida, coloca aqui e você realmente está só com a sua comida, então eu vou comer o arroz. Eu estou sentindo o gosto do arroz. Agora eu vou pegar um pedacinho do bife. Ou você está comendo já com o telefone aqui, já pensando, nossa, vou ter que resolver isso e resolver aquilo. Então você, de novo, não está presente na sua alimentação. E aí tem muitas pessoas que sofrem de obesidade porque não estão presentes. Porque se eu estou presente em tudo que eu faço, eu tenho uma atenção. Então como é que eu vou fazer aquilo? Com excelência. Eu estou presente. Então são coisas assim. Ou, de repente, eu estou com o pé no chão. Aí eu falo para você assim, ó, vai lá onde eu vou falar agora para você. Vai lá no seu pé direito, no dedão do pé direito. O que você nota nesse pé? Nem precisa falar, mas vai lá.
Só de você ter saído daqui, foi lá no pé direito, no dedão, você já está presente. Porque essa é a sua âncora. A âncora de presença é o quê? É você sentir a sensação do corpo e respirar. Se você respirar, sentir o seu corpo, você está presente. O resto é distração. Porque a mente, ela foi feita para pensar. Então, às vezes eu estou aqui parada, meditando, tá? Mas a minha mente está lá. Ai, depois daqui eu tenho que ir lá comprar o iogurte, eu tenho que levar para casa. Às vezes a gente não nota que está pensando. A gente engaja naquela conversa e vai. Então, quando você começa a praticar a atenção plena, você nota que você foi lá comprar, que quer comprar o iogurte, aí você é o observador desse pensamento. Tudo bem, eu tenho que comprar um iogurte, mas agora eu vou voltar para cá. Aí você volta novamente para o corpo, para a respiração. Então é uma prática, é como exercício na academia, sabe? Então quando a gente começa a fazer essa prática, a nossa atenção fica muito mais aguçada e tudo que a gente faz com mais excelência. Porque eu sei como sou eu numa situação confortável e desconfortável. Não é só confortável. Que às vezes tem uma situação muito desconfortável no trabalho mesmo. Eu não gosto de fazer aquilo. Mas não é porque eu não gosto que eu não vou fazer, eu tenho que fazer. Mas como sou eu não gostando de fazer essa situação? Entende? Então é você entender você. E para você entender, você precisa estar presente. Senão você faz tudo por osmose. Tipo assim, eu é tão bobo, foi porque a pessoa não leu. Porque ela não estava atenta. Extremamente formal. É isso. Extremamente Muito replicado, né? Muito. Eu sou anexar. Hoje a gente teve que ter uma ferramenta para evitar isso. Mas a opção é anexar guia, tudo cliente. Entendeu? A pessoa não anexar guia. E a pessoa que recebeu não viu que a guia não estava anexada. Vai, né? E vai embora. Entendeu? Então hoje você tem que essa ferramenta que faz os e-mails sozinho. Então. Você põe a guia lá dentro, ela baixa a atividade que a pessoa tinha que fazer a guia, ela fala assim, você já fez, ok, pega a guia e manda para mim. A máquina mandou. Nossa, mas você vê, precisaria disso? E aí, a máquina tem o controle se a pessoa viu. Nossa. Se ela não viu, encaminha para a pessoa, olha, a pessoa não viu, dá um toque para ela. Esse tem dois bem polêmico isso, né? Porque tem dois lugares aí. você tem, porque eu sou responsável pela entrega daqui. Pois é. Sim. O quanto que eu vou entrando nesse lugar parado, que vai atrofiando, né? Porque eu começo a me eximir de responsabilidades mecânicas e eu não treino mais aquilo, né? Então, o quanto que aquilo internamente vai definhando. Escrever, gente. Exato. Eu particularmente, né? Esse primeiro planeta sempre foi horrível. Né? Então, assim, tudo que eu escrevia eu mesmo não conseguia ler. Né? Mas eu sempre desenhei muito. Né? Então, assim, eu gosto de conversar com algum papel escrevendo, e hoje, como basta papel e você não tem para muito tempo, você tem um telefone com caneta. Pois é. Então eu vou lá e vou escrevendo, vou anotando, vou desenhando, vou pintando, para poder a mente também trabalhar esse exercício. Né? Então, para mim é importantíssimo, como eu falei no começo, eu sou músico também, então ter um tempo que você se dedica a um instrumento, a uma atividade em que você não seja o seu trabalho, né? E o pessoal fala assim, pô, eu também gosto muito de tecnologia e uso muito inteligência artificial. Entendeu? Mas para quê? Para estruturar o meu pensamento. Então, assim, poupar tempo. Então, olha, eu preciso... Isso aqui. Monta em ordem para mim. Ele monta. Tá, não gostei dessa ordem. Mas eu tenho que ler tudo. Sim. Eu não gostei dessa ordem. Troca esses temas para mim. Ele já troca. Às vezes não troca, eu copio em outro lugar, troco, depois devolvo. Sim. Que é mais rápido do que esperar ele pensar. E aí eu vou... são pequenas coisas que você poupa tempo, mas se você não lê... O objetivo principal... e outra, né? O pessoal não se ligou, pouca gente se ligou, que inteligência artificial, por exemplo, é uma cheerleader.
Você pode estar falando uma atrocidade que ela não vai concordar com você. Exatamente. Entendeu? Ah, que legal que você está fazendo. Você está esfaqueando alguém. Faça isso no pescoço, que é sempre mais efetivo. Então, assim, você tem que... geralmente, dependendo do que eu vou fazer, eu dou um comando para que ela não faça isso. Tá. Assim, e confronte os pontos que eu não estou sendo razoável na estruturação dessa ideia. Sim. Você não só tá, porque tem gente que joga o que quer, aí vem, copia, cola. Nem leu. Copia e manda. E Precisa ter. Porque... tem moral ali, né? Não tem nada. ética, não tem... Não, e não tem nem técnica. Nem técnica. Não tem nem técnica. Eu conheço gente que faz terapia. Mas isso é um problema. isso é um problemão. Entendeu? Então, assim... É absurdo. Realmente. Entendeu? Então, assim, Toma não tem cuidado. técnica, não tem moral. Tem que saber usar. Tem que saber Porque usar. é uma ótima ferramenta, né? Mas precisa... ferramenta. Como uma Não ferramenta. adianta você bater parafuso com martelo. E ele tá num lugar, cara, assim, eu transfiro uma responsabilidade, né? Eu vou transferindo as minhas responsabilidades para aquele lugar. A minha cadeia é crítica, né? O pensamento crítico, eu transfiro para uma máquina assim, calma, difícil. Sim. É perigoso, Difícil entender. realmente. Só o papo tá top, eu só tô... Tá. A gente precisa até pensar um pouquinho, porque muito provavelmente vamos querer fazer uma segunda rodada. Legal. Porque o assunto foi realmente muito legal. Agora, só para encerrar, para a gente Ok. ter um fechamento para quem está escutando, dentro de tudo que a gente falou, cada um de vocês, pessoal, olha, tudo que a gente falou aqui, o que é mais importante na opinião de cada um de vocês quando a gente está falando de prevenção em NR1? Fala assim, olha, de tudo que a gente conversou, o cuidado com a ansiedade, o cuidado com a cultura, a atenção, daquilo que vocês têm como especialidade, o que vocês poderiam deixar de falar assim, olha, isso aqui é um ponto muito importante dentro desse aspecto, isso aqui é um ponto muito importante dentro desse aspecto. Aí, as damas primeiro. Olha, eu diria que primeiramente faça o diagnóstico dos riscos psicossociais na empresa. Então, a gente está numa fase aí que vai vigorar a NR1 em maio de 2026. Então, como a gente já meio que conversou aqui nos bastidores, muita gente não está muito, né? Vamos ver se vai dar certo mesmo, se vai acontecer. Quando chegar esse momento, vai ficar mais caro, porque vai ter muita gente, demanda. E você também pode correr o risco de você pegar profissionais que não estão preparados para isso. Então, o que eu diria aí para fazer esse diagnóstico? Quando você tem o diagnóstico, que a gente faz um questionário, depois desse questionário a gente pega um dashboard onde a gente vai colocar todas as informações e aí a gente vai saber o risco de cada setor. E sabendo o risco de cada setor, a gente pode priorizar, porque, por exemplo, o setor de logística está mais crítico, a gente vai fazer um plano, que é dos programas contínuos, de 12 meses. Que aí a gente vai, então esse aqui está mais crítico, então vamos trabalhar aqui, vamos fazer um treinamento com esse setor. E os outros a gente só vai fazendo mesmo a manutenção deles, né? Então eu diria que o primeiro ponto é começar desde agora a fazer o diagnóstico. E depois do diagnóstico, a gente vai propor o programa contínuo e aí você vai saber quais são os programas para a saúde mental. Que aí vai entrar mindfulness, vai entrar treinamento, palestras e outros, né? Então, esse é o que eu deixaria nesse momento, que é importante. Eu concordo plenamente, eu acho que não precisa ficar no âmbito nem político, nem jurídico. Eu acho que isso é só a ponta do iceberg, eu acho que isso é uma necessidade real. Para mim, nós vivemos hoje uma pandemia invisível de doença mental, né? E até para pegar um gancho do que a gente falou, dando continuidade disso, eu falaria em uma palavra: autoconhecimento. Né? Porque o que nós precisamos muito hoje é nos conhecer. Eu entendo que é tudo de dentro para fora.
né? Eu preciso me conhecer para interagir, para me relacionar, para entender as minhas dores, para ter empatia. E todos esses processos começam de dentro. Então, quebrando até um paradigma, fazer terapia. Porque as pessoas têm uma visão ainda no Brasil, infelizmente, que terapia é para doente, para louco. Mas eu vou ter que falar da minha vida, para quem não conhece. Tem muito disso. Então, se experimente numa terapia. Né? Faça assim, sem compromisso, uma terapia com alguém que você confie. E se deixe conduzir um pouco, né? Se arrisque um pouco nesse lugar. Porque realmente é uma necessidade humana muito importante hoje, no que nós vivemos hoje. Seria isso, meu cara. Maravilha, gente. Agradecendo vocês, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, viu? Muito obrigada. Um prazer estar aqui, uma honra. Foi um prazer para nós ter recebido vocês. O papo realmente foi muito legal. Eu acho que tem ainda mais coisinha para esmiuçar. Que o tempo acaba ficando muito longo também, mas vamos provavelmente marcar mais uma segunda rodada. E para tratar de outros temas também, mas que realmente vão ser muito interessantes. E, bom, pessoal, obrigado por terem assistido. Esse foi mais um episódio do podcast da Samar. Fiquem com Deus e até a próxima.